Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, no domingo anterior entendemos a necessidade de confiarmos em Jesus nos momentos de calmaria e nos momentos de tempestades, momentos de calmaria e tempestades da nossa existência. Ouvimos que Jesus perguntava aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Na vida cristã, exige-se uma postura de fé. Crer em Jesus. Hoje continuamos no tema da fé. E dessa vez, a fé provada diante de uma intempérie da vida capaz de abalar qualquer estrutura familiar. A enfermidade, e de forma muito específica, quando atinge um filho ou uma filha. Jairo, como ouvimos no Evangelho, chefe da sinagoga, encontra-se pela primeira vez com Jesus. Aproximou-se e viu Jesus. Ele era pai de uma menina gravemente enferma. Ao aproximar-se de Jesus, ele pede com insistência a imposição das mãos, a cura e a vida. Para chegar até a dor que incomodava este pai, e fazendo uma analogia a partir do Evangelho do domingo passado, podemos dizer a tempestade momentânea da vida daquele homem. Aquele homem de nome Jairo teve que andar certos passos. O primeiro passo, ele acolhe Jesus na sua vida. Ele crê em Jesus. Em meio à multidão, ele faz uma adesão pessoal a Jesus Cristo. Ele aproximou-se de Jesus. Mas quem era Jairo? Ele chefiava uma sinagoga. Nas suas atribuições, ele presidia a assembleia, fazia a interpretação da lei, decidia sobre as questões legais na sinagoga, administrava a justiça, abençoava os casamentos, declarava os divórcios, fazia a direção do culto na sinagoga, a seleção daqueles que deveriam liderar a oração, de ler as Escrituras e fazia a pregação da palavra. Eram essas funções que ele realizava. E geralmente, a pessoa que fazia isso ocupava uma posição dentro da sinagoga, tornando-se uma pessoa influente na comunidade. E dessa forma nós podemos presumir então que este homem de nome Jairo era um homem respeitado, com uma certa cultura, um homem inteligente, com boa formação intelectual e, obviamente, religiosa. Este homem, com a sua filha de 12 anos, à beira da morte, lançou-se aos pés de Jesus. De qualquer forma, ele vê em Jesus a única possibilidade para salvar a sua filha que está doente. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? A filha deste homem já estava sem vida, humanamente, cientificamente, sem qualquer esperança. A situação, de fato, havia piorado. E diante da palavra humana, que é uma palavra final, ou seja, ela morreu, Jesus traz a palavra de salvação. Jesus ouviu a notícia e disse a Jairo:
não tenhas medo. Não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Agora vem o segundo passo. Jairo leva Jesus na sua casa e vai fazendo a experiência de crer em Jesus. A casa, como nós sabemos, é o ambiente familiar, é o ambiente da convivência, das relações humanas com as pessoas que nós escolhemos para conviver. E justamente nesse ambiente só entra quem nós convidamos. Quem nós não convidamos é intruso. E lá, Jairo levou Jesus. E vamos agora ao terceiro passo que Jairo dá. Jairo, com sua esposa, apresenta para Jesus a sua grande dor. A filha que estava gravemente doente e que agora estava sem vida. Assim nós temos os 3 passos dados por Jairo. Agora vamos observar, meus irmãos, as ações de Jesus diante disso tudo. Jesus suscita a fé em Jairo, naquele homem, que Jesus olha para ele e tem profunda misericórdia daquele homem, daquele pai. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Jesus encoraja aquele homem para que ele enfrente a realidade. A fé em Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, trabalha com a vida real. Não trabalha com superstições, nem com lendas, nem com fábulas, muito menos com simpatias, com correntes de oração ou com um copo d'água com açúcar. É com a realidade da vida. Jesus Cristo assumiu a nossa realidade de vida. Segundo, e não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quem são esses 3? São discípulos e pessoas de fé. É a comunidade que acompanha Jesus na missão, porque é uma missão eclesial, é uma missão de igreja. E que missão é essa? Sustentar na fé, sustentar na oração e na solidariedade aquele que está doente e a família que sofre com toda e qualquer situação. Depois, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? Meus irmãos e minhas irmãs, é bem assim aonde não há uma fé madura. Aonde não há uma fé madura, surge o quê? A confusão e o choro desesperado. E confusão e choro desesperado é bem diferente do que é a dor do luto e a dor da tristeza. O Senhor disse: a criança não morreu, mas está dormindo. E começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Isso nos mostra que a família e a igreja, a comunidade, precisam estar firmes e coesas. Firmes e coesas, não em confusão ou em choro desesperador, mas firmes e coesas na fé, no tratamento médico, no tratamento terapêutico. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Esse quadro, meus irmãos, que é um quadro doloroso, pois é um quadro que se repete em tantas famílias que nós conhecemos, talvez a família de muitos de nós, com filhos enfermos afetivamente e filhos enfermos fisicamente. Reflexo das mais diversas e complexas causas.
que não cabe aqui nós ficarmos buscando culpados. Aliás, apontar culpados e condená-los é uma ação que muitas vezes nós, como sociedade, somos especialistas e com muita habilidade sempre gostamos de buscar um bode expiatório. Mas se olharmos, a ação de Jesus na casa de Jairo não foi uma ação de condenar ou achar culpados ou razões para uma doença, mas ele foi oferecer o quê? A cura e a salvação. As causas ficam para depois, se for o caso. A missão de Jesus foi uma missão de salvação. Primeiro na vida de Jairo, depois na família de Jairo, por fim na filha de Jairo. E mais que curar a filha, Jesus salvou uma família. O mais importante do evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não foi a cura, mas a família acreditar em Jesus. O milagre realizado não foi o principal, mas a manifestação do poder de Jesus sobre a morte. Tantos filhos hoje precisam de pais que creiam verdadeiramente em Jesus. Pais que professem a sua fé em Jesus Cristo. E mais, que levem Jesus de fato para dentro da sua casa e entreguem os seus filhos para Jesus Cristo. Os tempos de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, precisam de filhos que creiam verdadeiramente em Jesus Cristo e que levem Jesus para os seus pais dentro de casa. Cremos em Jesus não pelos milagres, mas porque Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E pelo poder que Ele tem de pegar na mão de quem está deitado, erguer quem está deitado e colocar esta pessoa no caminho da vida, no caminho da vida eterna. O Senhor tem o poder de nos erguer. Nós cremos nisso, nós professamos isso. O Senhor tem o poder de nos resgatar. O Senhor tem o poder de resgatar as pessoas da nossa casa, da nossa família, daqueles que nós amamos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, quero aqui falar uma linguagem muito direta. Por isso, meu irmão e minha irmã, não desista da tua família. Não desista daquelas pessoas que tu amas. Leve Jesus para essas pessoas. Leve Jesus para dentro da tua casa, com um novo ardor. Leve Jesus para as pessoas da tua casa que tu tanto amas. Não existe causa perdida, pois para Jesus ninguém está perdido. Em Jesus todos somos resgatados, todos somos salvos e encontrados. Professemos a nossa fé.